Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai tratar de um tema específico da literatura, mais um. Hoje a gente vai falar sobre o arcadismo. O que foi o movimento no Brasil, quais são os aspectos gerais, qual que é o contexto histórico, quem são os principais poetas, os principais nomes desse movimento na literatura. Ok? Mas antes disso, eu gostaria de começar a aula corrigindo, retomando o exercício lá da última aula que a gente tratou sobre o barroco. Ok? Vamos lá então. Exercício da aula passada. Nós temos o seguinte, temos aqui primeiro um poema do Gregório de Matos, A Instabilidade das Coisas do Mundo, ou seja, das coisas do mundo. Então, como tudo é instável. Vamos ler com calma. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Ou seja, a única coisa que é certa no mundo é a inconstância. Tá? Então o mundo está sempre mudando, está sempre inconstante, de certo modo. Ok? Aquela ideia jacamoniana, né? Como o próprio Luís de Camões já diria, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se tudo então no mundo. Tá? E aqui parece que o poema aponta para um paralelo, uma comparação entre o dia e o envelhecimento das pessoas, não é a vida em si. Parece que o dia, ele nasce ali com o sol de maneira mais intensa, mais forte, mais luminosa, mais bela. Já ali a vida das pessoas, elas começam também de maneira mais intensa, com uma beleza mais forte, com raios mais estonteantes, assim como o sol, ok? E ao passar aí, enfim, ao longo da vida, a gente acaba enfrentando ali a velhice, a decrepitude, segundo aqui o poema. E, aparentemente, isso seria comparado ao dia com a escuridão, com um certo teor obscuro, ok? Então temos aí um paralelo entre o dia e a vida das pessoas, tá bom? A vida de modo geral. É uma comparação um pouco filosófica, certo? Tomando isso por base, essa ideia de que as coisas são estáveis, de que tudo muda, vamos ler aqui o que se pede. Considere as seguintes assertivas a partir do texto. 1. Tal soneto é característico do período barroco, momento em que o homem do século XVII está dividido entre os valores antropocêntricos do Renascimento, ou seja, os valores em que se coloca o homem no centro do universo, em que se valoriza a razão humana, e as amarras do pensamento medieval, restituído pela Contra-Reforma, ou seja, o teocentrismo, uma valorização maior da religião católica em específico. Ok? Então aqui nós temos de fato um poema barroco que retrata exatamente esse contexto, ok? Essas tensões, essa dualidade que o homem vive entre o antropocentrismo e o teocentrismo. Portanto, essa afirmativa 1 está correta. Vamos para 2. O soneto revela o dualismo que envolve o homem barroco, marcado por incertezas e inconstâncias. Exatamente, não é? Esse poema marca aí o retrato do homem barroco, já que as tensões, os dualismos que moviam ali o homem barroco caracterizavam uma enorme incerteza perante tudo. Também está certa. 3. O soneto apresenta a preocupação do poeta com a efemeridade da vida e das coisas, ou seja, o quanto a vida passa rápido, é efêmera, é curta, e das coisas também. É isso, não é? O poema aponta sim para essa direção. Inclusive, o próprio título já prenuncia isso, a instabilidade das coisas do mundo. Portanto, as 3 afirmativas estão corretas, o que nos dá a alternativa E. 1, 2 e 3 são as afirmativas corretas. Tudo bem? Acertaram? Vamos lá. Vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Arcadismo, aspectos gerais. Quais que são todas as noções que perpassam a ideia de arcadismo? Então, o que é o movimento? Vamos pensar por aí, vamos começar definindo o que é o arcadismo.
O arcadismo pode ser entendido então como o setecentismo ou o neoclassicismo. Por que essa denominação de neoclassicismo? A gente pode dizer aqui que tem uma retomada dos valores classicistas, do classicismo lá de Luís Vaz de Camões, em que se tinha uma grande valorização da razão humana, ok? Em virtude do renascimento cultural, por exemplo. Aqui eu tenho então uma espécie de fuga dos valores barrocos, aquela tensão barroca, aquela dúvida entre a fé e a razão que permeava o homem barroco, não acontece aqui. Aqui tem então uma retomada dos valores do Renascimento, uma retomada dos valores classicistas, portanto, uma maior valorização da razão. Ok? Foi o principal movimento que marcou o século XVIII, tá? Então é um movimento literário que surge na segunda metade do século XVIII e marca ali como principal estilo de época e principal movimento literário, tá bom? Surge como uma oposição ao estilo barroco, como a gente já mencionou, baseando-se em preceitos advindos do Iluminismo. O nome faz referência à Arcádia, região sul da Grécia, nomeada em referência ao semideus Arcas. Então, o arcadismo ele vai tentar constituir, ele vai tentar empregar um lugar perfeito, um lugar assim quase paradisíaco, como em homenagem aí essa região ao sul da Grécia. Beleza? Vamos lá, ó. Vamos entender. Aqui a gente tem uma cronologia literária que marca, então, o arcadismo vindo depois ali do barroco, tá? Então, na segunda metade aí do século XVIII, a gente tem o surgimento do arcadismo, beleza? Tá, contexto histórico que marca o movimento. A gente pode pensar que a principal mudança que acontece aqui, ó, é a ascensão do iluminismo, que preza pelo racionalismo humano, o progresso e as ciências. Então, com o surgimento do iluminismo, esses ideais começam a se popularizar pela Europa, chegando a Portugal e posteriormente chegando ao Brasil também. Isso influencia toda a nossa literatura, toda a nossa constituição política, certo? Além disso, em 1776 ocorre a independência dos Estados Unidos, o que abre caminho para diversos movimentos de independência ao largo da América e influencia, inclusive, a Inconfidência Mineira no Brasil. Então, todas essas ideias progressistas, essas ideias de revolução, essas ideias de independência, acabam chegando aqui no Brasil também e estimulam o que seria a Inconfidência Mineira. Vocês têm aqui, ó, essa bandeira que foi símbolo do movimento da Inconfidência, tá? Que diz, libertas quae sera também, ou seja, liberdade ainda que tardia. Então essa bandeira que faz aí uma recuperação dos valores pregados pelo próprio iluminismo. Não é muito similar ao tripé iluminista com liberdade, igualdade e fraternidade. Ok? E ali embaixo uma imagem que reflete aí a independência dos Estados Unidos. Então essa independência gera como consequência ali uma influência para os outros países americanos também, que querem, que buscam a sua independência. Beleza? O grande avanço técnico e tecnológico também são fortes características deste cenário, que geram, consequentemente, o êxodo rural. Aí é curioso, porque um dos lemas árcades, um dos chamados lemas latinos que inspiraram aí o movimento árcade, ele vai falar justamente sobre isso, sobre uma valorização do ambiente campestre, bucólico, pastoril, vai falar justamente sobre essa poesia ligada ao ambiente rural e não mais ao ambiente urbano. Muito embora aconteça aqui um êxodo rural, tá? Então, é possível ver com isso, com toda essa mudança, esse avanço tecnológico, a ascensão da burguesia e a queda do poder do absolutismo. Ok? Sim? Agora sim, ó, as características. Se a gente pensa, então, em uma recuperação dos valores do classicismo, nós vamos ter também, evidentemente, uma recuperação dos valores ali da cultura clássica greco-latina, tá bom? Então, ó, forte influência da tradição clássica, grega, latina e renascentista. Então, o homem renascentista vai ganhar espaço aqui dentro desse estilo de época. Culto da razão e do ambiente natural. Então a razão do homem vai ser mais valorizada do que tudo e o ambiente natural também vai ser valorizado. Além disso,
rompe com as tensões e dualidades do homem barroco, buscando a clareza e a harmonia nos temas abordados. Então, aquele homem que tinha aquela tensão barroca, em que as expressões das esculturas eram de dúvida, era uma expressão de dor, de algo cruel que estava ali no âmago daquela personagem, não vai acontecer com as expressões Árcades, tá? A gente pode ver aqui no quadro Pastoral de Outono, de François Boucher. Um quadro que evidencia essa vida aí no campo, tá? E os amores nesse ambiente, tá bom? Então, um pastor que cuida ali das suas ovelhinhas, que se relaciona com a sua amada, é justamente isso que vai acontecer no arcadismo. Esse quadro é um reflexo perfeito, quase que perfeito, do que vai ser o movimento do arcadismo, tá bom? Então, vai ser mais exaltada aí uma vida bucólica, campestre, num ambiente mais rural, tá bom? Então, vai ter ali uma fuga às cidades, certo? Além disso, linguagem simples em oposição à linguagem rebuscada barroca, repleta de paradoxos e antíteses. Um outro lema, Árcade, aí dos lemas latinos, vai falar justamente sobre isso, sobre a pureza, sobre a sobriedade que a linguagem Árcade vai buscar, em oposição à linguagem barroca. E aqui, por fim, os lemas Árcades, não é? São 5 lemas específicos em latim que influenciaram todo o movimento do arcadismo, ok? Esses lemas são, o primeiro deles, inutilia truncat, cortar aquilo que é inútil, tirar aquilo que é inútil, tá bom? Isso vai buscar um pouquinho da libertação dos rebuscamentos poéticos, dos rebuscamentos linguísticos que a poesia barroca tinha. Então, aqueles ornamentos, aquelas palavras muito rebuscadas, aquele vocabulário muito rebuscado mesmo, tudo isso vai ser tirado, tá? Aqui vai ser prezada uma linguagem simples, uma linguagem clara e objetiva. Tudo bem? Mas é claro, vai ter subjetividade ainda nessa linguagem, mas não vai ser de nada com um requintamento poético muito grande, com um rebuscamento muito extremo. A linguagem vai prezar pela harmonia, pela simplicidade. Fugere urbem é o segundo lema Árcade, que vai propor aí uma fuga das cidades, tá bom? A cidade não vai ser considerada o ambiente perfeito, ideal para os poetas. Na verdade, o ambiente perfeito é outro, é o campo. E isso já puxa um gancho para o nosso terceiro aí, lema Árcade, o locus amoenos, o lugar perfeito, o lugar ameno, o lugar tranquilo, que seria o campo, tá? Seria então um ambiente bucólico, seria o ideal para que o homem possa viver. E já puxa, evidentemente, uma relação com o lema anterior, fugindo das cidades, buscando os campos. Carpe diem, esse é famoso, esse eu imagino que você já tenha ouvido falar. Em uma tradução literal, seria basicamente colher o dia, ou aproveitar o dia. Então, esse lema, ele defende a ideia de que nós devemos aproveitar o hoje, porque o amanhã a gente não sabe, o amanhã não está ao nosso controle. Então é importante aproveitar o que nós podemos hoje. Porém, não aproveitar de qualquer jeito, aproveitar com excessos, não, é preciso ter um pouquinho de consciência também. Por quê? O último e quinto lema Árcade fala sobre o aurea mediocritas, que seria aí a justa medida entre as coisas. Então, não é bom buscar os excessos, tá bom? Então, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade. Não se deve procurar, por exemplo, riquezas e muitas posses em vida. Você precisa ter aquilo que é essencial, certo? Precisa cortar os excessos, precisa ter ali a justa medida, aurea mediocritas, tá bom? Então, esses lemas Árcades influenciam de maneira direta na literatura. E o principal expoente desse movimento na literatura portuguesa vai ser esse cara aqui, o Bocage. O Bocage, ele vai ser muito representativo do ponto de vista do arcadismo pela sua forma, tá? Mas pelo conteúdo ele vai ser muito aproximado por grandes críticos ao movimento do pré-romantismo. Ele é considerado então como um pré-romântico. Tem uma poesia muito irreverente, mas trata de temas de maneira satírica também, trata de temas eróticos na sua poesia. Ele vai ter uma poesia muito ampla, muito vasta, ok? A produção poética dele é realmente muito grande e pode ser dividida aí em algumas fases, que um estudo mais aprofundado da poesia do Bocage revelaria naturalmente, ok?
Então ele é considerado como um pré-romântico pelos temas que trata e por sua visão de mundo, com a temática sendo abordada aí, a temática da individualidade, do sentimento de aniquilamento frente à morte. Isso é evidente também. Ele vai falar muito sobre o tema da morte, né? Como o sujeito se sente aniquilado, destruído frente à morte. Ok? Sim? Ele cultiva os sonetos à moda camoniana, ou seja, com seus versos decassílabos. E ele vai ser um grande fã do Camões, a gente pode pensar. É justamente o que evidencia esse soneto aqui, ó. Soneto à moda italiana, com 2 quartetos e 2 tercetos. Em que ele vai falar que o Camões é o grande ídolo, é o grande herói português. Sim, Camões, grande Camões, quão semelhante. Camões, grande Camões, qual semelhante, acho teu fado ao meu, quando os cotejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel, no horror me vejo. Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludíbrio como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então, olha só, ele compara a vida dele, o próprio Bocage, à vida do Camões. Ele diz que é muito semelhante, mas que infelizmente eles não são semelhantes nos dons da natureza. Parece que o Camões é mais habilidoso nesses dons. Sim, e ele fala aqui também sobre a morte, né? O sentimento de aniquilamento frente à morte. Só terei paz na sepultura. Então esses temas são muito recorrentes dentro da poesia do Bocage, ok? Passando aqui então para ver muito brevemente um pouco dos poetas brasileiros agora. A gente tem aí o Tomás Antônio Gonzaga, ou o Dirceu, que é justamente o pseudônimo que ele adota. Já que nós estamos falando aqui de um período meio antigo, tá? Em que nós não temos ideias tão progressistas. As ideias progressistas estão começando a surgir agora para esses homens, mas o domínio aqui acontece da colônia, da coroa portuguesa dominando a colônia brasileira, tá bom? Então, Brasil é uma colônia de Portugal, portanto, Portugal detém todo o poder sobre nós, tá? Sobre o Brasil. Portanto, esses caras ali, eles organizam, enfim, a Inconfidência. O Tomás Antônio Gonzaga participa do movimento da Inconfidência de maneira direta, o que culmina posteriormente ali no seu exílio a Moçambique, enfim, depois da traição do Joaquim Silvério, tá? Então, é importante pensar que o Dirceu, sob o pseudônimo que ele respondia, né, já que, enfim, estamos vivendo aqui no Brasil um período de repressão. Os poetas não podiam falar abertamente o que eles pensavam sobre o regime monárquico. Eles deviam, então, escrever ali de maneira escondida. Por isso ele assinava os poemas como Dirceu, ou seja, como um pseudônimo, um nome falso. Ok? E ele escrevia sempre a sua amada Marília, tá? Até que, enfim, quando ele é exilado em Moçambique, ele se casa com Juliana Mascarenhas e, enfim, tem que esquecer o seu grande amor, a Marília. Mas nós vemos aqui, ó, na Lira 1, como ele escreve um pouquinho sobre isso, declarando o seu amor à pastora Marília. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos, ainda não está cortado, os pastores que habitam este monte. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então aqui a gente vê aí uma valorização de uma vida tranquila, bucólica, de um pastor. E ele declara o seu amor à sua amada Marília, tá? Ele não tem nenhum excesso aqui, percebe? Então, a ideia do inutilia truncat e do aurea mediocritas. Ele tem a justa medida, ele não busca excessos na vida. Fugere urbem, ele foge, né? Propõe aí uma fuga à cidade, e aqui a gente vê o locus amenus, né? Não fala exatamente de fugir da cidade, mas fala de uma valorização do campo, que seria aí o locus amoenus. Beleza?
Sim, então a gente vê que os lemas Árcade se mostram muito comuns, como características comuns nas poesias aí Árcades, tá bom? Agora, Cláudio Manuel da Costa, ou também chamado de Glouceste Saturnio, assinava seus poemas como Glouceste Saturnio, tá? Ele vai abordar elementos locais, ele vai descrever paisagens com temática pastoril, expressando um forte sentimento nacionalista em homenagem ao Brasil, tá? Essa vai ser a literatura aí do Cláudio Manuel da Costa, tá bom? Sim? E ele vai representar também a poesia épica e lírica. Ele vai ser um forte representante desses movimentos aqui, desses gêneros poéticos dentro da literatura brasileira, tá bom? A gente tem aqui o José de Santa Rita Durão, o Frei de Santa Rita Durão e também o Basílio da Gama, que são outros dois representantes muito interessantes aí da poesia Árcade. O Santa Rita Durão, ele vai escrever o seu poema épico, Caramuru, enquanto Basílio da Gama vai ter o Uruguai como seu grande poema épico, tá? Então as construções de poemas épicos são importantes aqui, certo? E agora, para fechar, para consolidar essa ideia, vamos fazer um exercício. Temos o seguinte, ó, afirmações que tratam diretamente do arcadismo. Sobre o arcadismo, estão corretas as seguintes proposições. 1. Originou-se em Minas Gerais, e seu aparecimento tem relação direta com o grande crescimento urbano verificado no século XVIII nas cidades mineiras, cuja vida econômica girava em torno da extração de ouro. 2. O arcadismo foi uma manifestação artística que encontrou representantes também na música, no nascimento da ópera, na arquitetura. Observa-se forte adesão ao estilo na construção de igrejas e nas artes plásticas, destaque para as esculturas de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 3. O conceptismo e o cultismo são características da linguagem Árcade. No conceptismo, há o jogo de ideias, a concisão e a ordem para convencer por meio do raciocínio. No cultismo, há o uso excessivo de figuras de linguagem e o jogo de palavras, recursos literários que tinham como objetivo evidenciar a habilidade verbal do escritor. 4. O movimento Árcade tinha como principal intenção questionar a estética barroca, restabelecendo o equilíbrio, a harmonia e a simplicidade da literatura renascentista. Os primeiros Árcades, jovens escritores portugueses, propuseram a eliminação dos rebuscamentos do barroco, baseando-se nos preceitos do iluminismo. E 5. No Brasil, o arcadismo manifestou-se pela primeira vez no ano de 1768 e representou o que de melhor se fez culturalmente no período colonial brasileiro. Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, foi a primeira publicação desse novo estilo que pretendia, acima de tudo, que sua poesia fosse apreciada pelo seu valor poético ou literário. Pessoal, então com base nessas afirmações, quais delas estão corretas? Ok? Deu para entender? Esse foi nosso conteúdo de hoje, espero que tenha ficado claro. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!